Olá a todos. Bom, hoje a gente vai continuar com a nossa série 18 Mentiras e Enganos da Nova Era. Hoje é a parte 4. Então, no último vídeo a gente explorou algumas mentiras. Se eu não me engano, a gente explorou das mentiras 1 até a 4. E hoje a gente vai explorar as mentiras 5 até o 10. Vamos conversar sobre muitos assuntos interessantes hoje e vamos ver algumas coisas interessantes. Então vamos lá. Bom, então é o seguinte, ó. Então a mentira 5 diz o seguinte, ó. O karma e a reencarnação são leis básicas da vida. Então basicamente é o seguinte, esse pessoal de Nova Era, eles acreditam também na reencarnação. Bom, para nós que estamos despertos, né? Para toda essa mentira do mundo, sabemos que a reencarnação é um engano, certo? Pois não há evidência bíblica nenhuma disso, certo? Não há respaldo bíblico sobre esse assunto. Então é o seguinte, aqui diz o seguinte, ó. Estas são realmente duas mentiras, mas vamos considerá-las juntas, né? Vamos considerar essas duas mentiras juntas. São normalmente vendidas em um pacote único pelo movimento de Nova Era. O karma é a crença que toda ação humana gera uma reação perfeitamente correspondente que se propaga na curva contínua do espaço-tempo e retoma para nós em alguma data futura. Por exemplo, é mais ou menos assim. Se você desejou mal para alguém, o mal que você desejou para essa pessoa um dia vai voltar para você. Ou então, se você, sei lá, passou a perna em alguém, amanhã vai acontecer a mesma coisa com você. Alguém vai te passar a perna e assim vai, percebe? O que você faz, aquela ação que você fez, automaticamente ela volta para você em algum momento futuro, certo? Mais ou menos é isso. Bom, então é o seguinte, ó, continuando aqui. Bom, então eles gostam de citar um provérbio bíblico, certo? Em suporte a isto, para dar apoio, para dar suporte a esta crença totalmente antibíblica e herética, que confronta as escrituras, certo? Então eles dizem, colhemos aquilo que semeamos. Entretanto, o verso bíblico completo diz o seguinte, ó, não erreis, Yahweh, o Criador, não se deixe escarnecer, por tudo o que o homem semear, isto também se fará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então a Bíblia não está falando aqui sobre karma, mas sobre o julgamento do próprio Criador, certo? Porque esse pessoal é desonesto, eles não procuram ler o versículo inteiro, o contexto inteiro. Eles pegam um trecho fora de contexto, um trecho isolado, para embasar um engano sem fundamento algum, percebe? Então é isso. O conceito de karma não é nada mais que uma tentativa sagaz de prender a alma nas leis da física, fazendo os seguidores acreditarem que dependem de um guru para sua libertação. Os aderentes de Nova Era gostam de citar o karma como a lei da responsabilidade pessoal, quando na realidade é o oposto, um mecanismo que permite a alguém se comportar da forma que quiser, sabendo plenamente que em alguma data futura tudo estará equilibrado e nenhum prejuízo fundamental terá sido praticado. Como os aderentes da Nova Era acreditam que a lei do karma não poderia operar em efeito durante uma única vida, eles propõem uma longa série de vidas ao longo das quais a alma, entre aspas, amadurece e lida com seu karma ruim. O resultado final desse longo processo evolucionário é, supostamente, a realização do Criador, a grande iluminação que a alma finalmente se torna um Deus, né? Na visão deles. Então, portanto, a reencarnação é divulgada como um mecanismo infalível de autoaperfeiçoamento, por meio da qual as imaturidades e defeitos de um indivíduo são gradualmente refinados e eliminados. Esse processo enganador tem o propósito de garantir que ninguém se preocupe seriamente com a sua salvação pessoal, pois, como os aderentes da Nova Era afirmam, todos estão salvos desde o início, né? De modo que quem precisa um salvador, né? Quem precisa, né? Tá todo mundo salvo, né? Na cabeça deles, né? Então, novamente, Lúcifer está alcançando um grande objetivo quando faz alguém aceitar essa filosofia sinistra. E a gente vê mais jovens, né, nos dias de hoje, muitos jovens, infelizmente, caindo nesse engano, né? Pois bem, então vamos continuar aqui. Pois bem, então aqui está uma imagem paganizada do que o pessoal chama de Jesus Cristo, que no meu ponto de vista não é Jesus Cristo, não é o Messias bíblico, tá? Porque só de cara, o que vocês podem ver de erro aqui? Só de cara. Bom, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Só de cara aqui já nos mostra o quê? Que a aparência do Messias não era dessa forma. Porque o Messias verdadeiro, o Messias bíblico,
ele é israelita, ele não tem traços femininos, muito menos a aparência caucasiana. Se você for no Oriente Médio, entre o Oriente Médio e a África, que é onde o Messias nasceu, você não vai ver muitos caucasianos por ali, certo? Então aqui a gente vê uma imagem dele fazendo um sinal pagão com as mãos. Ele tem um símbolo, né, de um coração no peito. Ele tem uma coroa solar sobre a cabeça dele. E aqui a gente vê o símbolo do Yin e Yang. E a gente vê ele assim com as pernas cruzadas, como se ele estivesse meditando. Bom, esse pessoal de Nova Era, eles gostam muito dessas coisas relacionadas à meditação, yoga. Em um dos vídeos passados, né, sobre essa série aqui mesmo, né, que eu tô fazendo, um dos vídeos atrás eu falei que a yoga, ela é uma crença perigosa e que envolve o quê? Você despertar a serpente que está dentro de você, né, o Kundalini, que é conhecido como Kundalini na cabeça desse pessoal, né, que se interessa por essas coisas, Nova Era, etc e tal. Aqui no canal eu faço totalmente o oposto, eu combato, né, e aponta o dedo e mostra onde que está o erro nessas crenças pagãs, certo? Pois bem. Bom, o movimento de Nova Era tenta de vários modos promover a reencarnação entre os cristãos. O principal deles é a regressão hipnótica, em que o indivíduo é colocado em um estado similar a um transe e é induzido a se lembrar de episódios de suas vidas passadas, tá? Entre aspas, tá? Este é um truque extremamente inteligente, pois a hipnose, por sua própria natureza, expõe aqueles que a experimentam às influências demoníacas, certo? Ou seja, todos aqueles que experimentam essas coisas estão sob influências de espíritos malignos. A implantação de memórias, entre aspas, torna-se assim fácil de conseguir. Os aderentes de Nova Era também gostam de citar os casos de crianças que se lembram de suas vidas passadas. Isto é altamente desonesto, pois as crianças são muito mais facilmente, sugestionáveis e propensas a aceitarem todos os tipos de mitos e histórias como parte de sua realidade pessoal. Então, se uma criança nasceu em uma família com inclinações para o ocultismo, ela também estará exposta aos espíritos imundos e poderá receber a implantação de memórias, entre aspas, baseadas em fatos verificáveis. Então, é interessante observar que a grande arquiteta que está por trás da maioria das filosofias de Nova Era, Madame Blavatsky, que eu citei em alguns vídeos atrás, não afirmou ela mesma o princípio da reencarnação em sua primeira grande obra, como Isis sem véu. Bom, se o fato da reencarnação ser um dogma tão central do pensamento de Nova Era, então, por que não foi mencionado nenhuma única vez naquele tomo monumental com mais de 1470 páginas, 70 páginas, né? Bom, a razão é simples, ela não tinha ainda sido identificada, né, em 1877 como um ingrediente importante na bebida fermentada tóxica que Lúcifer estava preparando para os incautos, né? Pois bem. Bom, a mentira 6 diz o seguinte, ó, tudo está conectado. Todas as mentiras da Nova Era são engenhosamente fabricadas, mas talvez nenhuma seja tão sagaz quanto esta. Embora possa parecer bastante inocente, ela está imersa em veneno. À primeira vista, isto significa que tudo no universo está conectado de um modo tangível, porém sutil, com tudo o mais. Isto é algumas vezes descrito como um grande mar de consciência quântica, né? Entretanto, quando isto é levado até sua conclusão lógica, significa também que o céu e o inferno estão unidos e que o bem e o mal, de algum modo, são produzidos a partir de um mesmo material. Isto é exatamente o que Lúcifer quer que os crentes pensem, né? Os crentes nessas filosofias de Nova Era pensem. Não somente isto semeia a confusão, mas faz o incauto perambular pelos reinos tenebrosos na crença errônea que a assim chamada conectividade de tudo lhe permitirá retornar outra vez. Isto é destinado a enganar as pessoas a acreditarem que a separação do Criador é impossível. Se é impossível, então por que você necessita de um Salvador? Veja a engenhosidade de todo este conceito. Bom, se você tem alguma dúvida sobre a aliança de Blavatsky com o reino de Lúcifer, talvez queira saber que ela deu o nome de Lúcifer à sua revista teosófica e a editora fundada por seus discípulos para propagar as obras dela, e foi chamada inicialmente de Lucifer Publishing Company, né? Mais tarde renomeada como Lucis Trust, né?
Então os livros dela, Isis Sem Véu e a Doutrina Secreta, estão repletos de filosofia luciferiana, né? Então, aqui diz Lúcifer, o portador da luz, né? Que é o que eles pregam, né, basicamente. Então as pessoas pensam totalmente, quer dizer, as pessoas pensam tolamente, né, que possam receber nutrição de certas crenças de nova era, em combinação com sua fé bíblica, né? Mas isto não é possível, como a Bíblia diz, né? Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargorosa, né? Como diz Tiago, capítulo 3, versículo 11. Então, se um movimento é luciferiano, em qualquer aspecto particular, ele é luciferiano em sua totalidade, né? Melhor dizendo. Então, faz sentido isso aqui que tá dizendo aqui. Bom, então a mentira número 7 diz o seguinte: Jesus tinha a consciência de um Cristo. Então Yahushua HaMashiach, o nosso Messias bíblico, né, que é conhecido como Jesus Cristo, ele não tinha a consciência de um Cristo. Ele era e ele é um Messias, certo? Então, tentando separar o Messias de sua divindade, os aderentes da nova era estão sendo extremamente insidiosos. Por um lado, eles parecem reconhecer o Salvador como um mensageiro especial do Criador. Então, por outro lado, eles acabam colocando ao lado de outras figuras proeminentes na história das religiões. Então, deste modo, a consciência de Cristo se torna um estado acessível para qualquer um com um grau correto de desenvolvimento espiritual. Este é um exemplo tão óbvio de tapeação que todo cristão deveria reconhecer imediatamente. É triste dizer, mas muitos cristãos hoje não conseguem fazer isto, certo? Eles não têm discernimento, muitos deles. Não todos, mas muitos deles não têm. Isso é triste. Então, observe como o Redentor é continuamente solapado pelo movimento de nova era. Primeiro com a reencarnação, né? Ninguém precisa ser salvo, pois todos eles alegam que estão no processo de salvar a si mesmos, certo? Que é uma coisa também antibíblica, porque ninguém é capaz de salvar a si mesmo. E em seguida, como se isso não fosse suficiente, a conectividade, entre aspas, de todas as coisas garante que ninguém estará separado de forma permanente do Criador, novamente tornando o Salvador desnecessário. Em seguida, acima de tudo isto, qualquer número de almas superevoluídas pode alcançar a consciência, entre aspas, de Cristo, tornando-se assim o Messias redundante. Você não sente o fedor de Lúcifer nisto tudo? Em tudo isto? Você não sente? Bom, então aqui a gente vê uma imagem do Cristo cósmico com outras entidades pagãs, né, que são cultuadas na Umbanda e em outras religiões. Então tá aqui, ó, culto Umbanda com Jesus. Então, ó, esse é o Messias dos caras, tá? Esse é o tal Jesus que é adorado pela maioria desses pagãos de nova era. E por cristãos, então tá aqui, ó, a imagem do Jesus que a gente conhece com outras entidades aí, certo? Pois bem, então a mentira número 8 diz o seguinte, ó: os mestres ascensionados nos levarão ao Criador. Bom, então essa é uma heresia gigantesca e a gente vai ver o impacto desse engano. Pois bem, aqui diz o seguinte, ó: este truque está relacionado com a mentira 7. De acordo com a filosofia da nova era, um mestre ascensionado é um personagem nos planos mais internos que alcançou o mais alto estágio do desenvolvimento espiritual. Está autorizado pelo Criador, na visão deles, tá, a guiar as almas no plano físico. Essas almas são geralmente informadas que são as escolhidas. Então, se qualquer pessoa ao seu redor disser que o Criador mandou espíritos guia, que o Criador mandou guias para nos encontrar, para libertar nossa alma, etc e tal, já fica bem desconfiado. Vocês veem que esse pessoal sempre joga o Messias para escanteio, certo? Eles sempre desconsideram a importância do Messias. Pois bem, então vamos observando. Então, esses mestres ascensionados algumas vezes canalizam seus ensinos por meio de seus principais discípulos aqui na Terra, que os colocam na forma escrita para uso do movimento como um todo. Alguns desses impostores desencarnados até mesmo afirmam serem mais espiritualmente elevados do que o Messias. Olha só, vai vendo o nível do engano.
Então vai vendo o tamanho do engano e da heresia. Vocês veem que eles distorcem a Bíblia ao máximo, certo? A escritura diz totalmente o oposto disso aqui. Bom, então, em alguns casos, afirmam terem ajudado o Salvador em seu treinamento, né, entre aspas, no que se refere aos mestres ascensionados. Parece que nenhuma falsidade absurda demais. Então eles querem associar o Messias com eles, para enganar propositalmente as pessoas, certo? Então vamos observando. Então, muitos gurus da nova era afirmam que já alcançaram o elevado estado de consciência de Deus, o homem de Deus. Vivo frequentemente, afirma ter um grupo de mestres ascensionados que trabalham com ele, o que se comunicam com seus discípulos durante a meditação, contemplação ou em sonhos, certo? E o yoga também está incluído nisso aqui. Bom, o que podemos dizer disso tudo? Parece que as pessoas deixam seu senso comum em casa quando saem para procurar a verdade. Depois de aceitar os encantos de um guru, a pessoa fica literalmente sob o poder de um encantamento. Esta é a principal razão por que os seguidores dos caminhos da nova era nunca consideram seriamente a possibilidade de os mestres ascensionados que eles reverenciam serem apenas demônios disfarçados. Os aderentes da nova era podem argumentar que exatamente o mesmo critica, né, que a mesma crítica, né, melhor dizendo, pode ser feita aos católicos, que oram aos santos ou à Virgem Maria. Poderiam esses seres sobrenaturais terem também uma origem demoníaca? Bom, é claro que sim. Os aderentes da nova era estão violando a instrução que recebemos do Messias e a Ruxa, isto é, que quando orarmos, devemos dirigir a oração somente ao nosso Pai Celestial. A Virgem Maria é frequentemente apresentada pela Igreja Católica como uma mediadora válida entre o homem e o Criador, o Pai. Isto solapa o papel singular de Yahushua HaMashiach, conhecido como Jesus Cristo, né? Como nosso Redentor, e leva o fiel a adorar a mesma deusa adorada pelos pagãos e bruxos. Um ex-bruxo de alto nível já declarou que os católicos se alternam tão facilmente para a feitiçaria porque já adoram uma deusa, né? Então, neste sentido, a Igreja Católica, em sua forma mariana, é parte do movimento de nova era e provavelmente exercerá um papel central na vindoura religião mundial única, né? Que é o ecumenismo que o Papa está planejando. Isso se trata do ecumenismo, né, que o Papa concorda em criar, né, que ele planeja criar, e eu não concordo com nada disso, certo? Pois bem, aqui a gente vê alguns desses mestres ascensionados que eles esperam. Não devemos ter imagem nenhuma, o Messias não tinha imagem, o Criador, ele abomina o ato de fazer imagens, ele deixa isso muito bem claro na Bíblia, certo? Então tá aí, ó, são esses mestres que esses pagãos esperam. E aqui tá a mentira 9, que diz: todas as religiões são válidas, né? Que também se trata de um dos maiores enganos. Bom, isto normalmente é anunciado como um princípio de tolerância, com o qual qualquer um que ame ao Criador deveria concordar. Os aderentes da nova era gostam, né, de retratar os crentes fundamentalistas como fanáticos que vivem no passado e não possuem a visão espiritual necessária para reconhecer que todas as religiões são válidas, né? Eles dizem que Deus enviou muitos ótimos instrutores para muitas tradições religiosas diferentes para levar a alma de volta ao seu verdadeiro lar. A variedade de sistemas de crença, né, eles afirmam, tem o propósito de atender às necessidades dos indivíduos e dos muitos diferentes estados de consciência. Então, que existem entre as pessoas, né, de todas as nações. Este é o outro estratagema inteligente, né? Este é outro estratagema inteligente. Ele tenta fazer você se sentir um estúpido por ser ortodoxo e por se afirmar em suas crenças estreitas, introvertidas e exclusivas. Como você pode ser tão arrogante ao ponto de afirmar que a fé bíblica é o único caminho para Deus, né? Este é exatamente o tipo de intolerância, né? Eles dizem que leva à hostilidade e às guerras, dependente de como o argumento seja apresentado
A conclusão é sempre a mesma. Se você é realmente uma pessoa espiritual, não pode ser um cristão ortodoxo que carrega a Bíblia. Isso é levado a um grau extremo por alguns campeões da nova era, que afirmam que o mundo seria um lugar melhor se a fé bíblica genuína fosse removida da face da terra. A mensagem muito clara é que a fé bíblica é basicamente uma religião violenta e que o mundo não poderá avançar para uma nova dispensação, isto é, a nova era. Enquanto essa religião violenta não for colocada em seu lugar, né? O autor Hillman não está sozinho nesta crença. Ela é seguida por todos aqueles que lideram e coordenam o movimento de nova era no mundo inteiro, certo? Pois bem. A mentira 10 diz o seguinte, ó: as iniciações são necessárias para avançar a espiritualidade. O movimento de nova era coloca grande importância nas iniciações. O uso das iniciações sempre foi central na magia, o gnosticismo, né, na cabala e na maçonaria. Por exemplo, o rito escocês da maçonaria tem 33 graus, ou iniciações, e outros além desses reservados para a elite. Reiki, normalmente em 3, né? A Wicca tem 3, enquanto que Ekankar tem 14. A cientologia parece não usar a palavra iniciação, porém, mesmo assim, tem vários níveis de progressão que correspondem aos níveis de iniciação. Virtualmente, todo o caminho da nova era tem pelo menos uma iniciação e a maioria tem múltiplos níveis, dependendo do progresso e comprometimento do indivíduo. Frequentemente, a promessa de outra iniciação maior é usada como a cenoura para manter os seguidores e fazê-los avançar mais sob o controle psíquico de um guru. Um momento que um cristão toma uma iniciação em um desses caminhos, ele se enfraquece espiritualmente. Até mesmo a meditação transcendental é iniciática, envolvendo um rito religioso em que o candidato se torna um devoto, mesmo que indiretamente, de uma deidade hindu inferior. Muitos grupos tentam apresentar esses ritos como puramente simbólicos ou cerimoniais em sua natureza, sem uma dimensão espiritual real, mas eles têm essa dimensão. Todas as iniciações são contratos com a força, né, entre aspas. Se você ainda tem dúvidas sobre a essência luciferiana do movimento de nova era, considere a seguinte citação de David Spangler, um de seus principais porta-vozes. Então, abre aspas para a fala do cara. Ninguém terá permissão de entrar na nova era se não fizer a iniciação luciferiana. Quando o homem entrou na jornada do eu, entrou em uma grande aventura criativa de aprendizado do significado da divindade por meio da aceitação de si mesmo. O ser que o ajuda a alcançar este ponto, né? Quer dizer, o ser que o ajuda a alcançar este ponto é Lúcifer, o anjo da evolução do homem. Lúcifer é um agente do amor de Deus, na visão deles, né? Cristo é a mesma força que Lúcifer, e Lúcifer prepara o homem para a experiência de ser um Cristo. Lúcifer trabalha dentro de cada um de nós, para nos levar até a plenitude, à medida que nos movemos para a nova era. Fecha aspas, frase do David Spangler, certo? David Spangler. Então, isto foi escrito em 1977, quando o movimento de nova era menos cuidadoso em disfarçar sua sinistra agenda luciferiana. Os arquitetos da maioria das seitas de nova era tomam cuidado de ocultar isto e provavelmente lamentam que Spangler, Bailey e Blavatsky e outros tenham sido enfáticos sobre o papel central que Lúcifer exerce em toda a filosofia deles. Se existem 3 palavras que resumem o movimento de nova era, elas são enganação, enganação, enganação e enganação. Bom, se a gente pegar Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 e 14, diz o seguinte: E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Veja bem, repare nesse aspecto, semelhantes a rãs. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, certo? Bom, então aqui a gente vê um ser bastante semelhante a uma rã, como diz na Bíblia,
E claro, né, o sistema, a mídia, Hollywood, os filmes, a ficção científica vende pra nós que isso aqui é um alien, um ser evoluído de outro planeta. Mas já fiz vídeos aqui no canal expondo isso aqui. E já falei que isso aqui são demônios, anjos caídos. Então aqui diz, ó, uma invasão alien fake vindo em breve em uma cidade perto de você. Fique atento. Bom, então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência. Compartilhem o vídeo, dê like se gostarem e vamos divulgar esses vídeos para o máximo de pessoas possíveis. Conto com a colaboração de vocês. Então é isso, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.